parte da aula, então a resolução aí dos exercícios de fluxo de caixa, hoje dia 6 de junho. Né? Então vamos fazer a resolução dos 3 exercícios que nós temos aí. Temos aí mais 1h49 minutos, 48 minutos, então a gente consegue resolver esses exercícios aí de forma tranquila. O primeiro que a gente estava vendo, pessoal, era o fluxo número 2, olha, é esse aqui, tá? Muito bem, vocês estão vendo aí, ó, né? Fluxo número 2 aí, tá? A gente tem... Vamos lá, a gente tem aqui as etapas para a gente fazer. Então, vocês viram que ele estava resolvido. Eu efetivamente apaguei aqui para a gente resolver ele de forma completa. A única coisa que nós temos, pessoal, para facilitar aqui, é o fluxo, ele já está montado, tá? Eu já deixei ele montado simplesmente para facilitar o nosso trabalho aqui, só isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Gente, o que nós fizemos no primeiro fluxo de caixa, na resolução do primeiro, nós utilizamos a coluna do ano do balanço, do ano anterior, a variação, efeito no caixa. E aí a classificação, tá? Bom, como eu disse a vocês, aquela coluna de efeito no caixa, a gente pode ou não utilizar, a gente pode ou não colocar esse valor lá, certo? Ou seja, esse valor não, essa coluna. Nós podemos fazer o seguinte, tá vendo essa coluna aqui, ó, efeito no caixa? A gente pode ou não utilizar. Vamos fazer o seguinte, nesse exercício 2 aqui, eu vou resolver com vocês utilizando essa coluna, tá? O próximo exercício, a gente não utiliza. Aí vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Bom, então, para montar o fluxo, eu tenho dividido nas seguintes etapas, vamos falar assim, então, ou passos, né? Passo número 1, pessoal, é apurar a diferença aqui, ó, 2004 menos 2003, tá? Ó, vou fazer isso aqui para todo o meu ativo, perfeito? Bom, essa é uma coisa. Aí depois o que eu faço? Eu só vou eliminar aqui, ó, as contas que são totalizadoras, tá? Eu não preciso dos totais. Então eu só vou tirar isso aqui para facilitar a nossa vida aqui, ó. Perfeito? Isso aqui não precisa. Opa, esse aqui não precisa. Correto? Muito bem, pessoal. Esse nome, essa nomenclatura aqui de ativo permanente, ó, também vou tirar, porque isso aqui a gente não usa mais, basicamente, tá? Vamos deixar assim, tá? Fica mais fácil. Perfeito? Bom, peraí. Então aqui eu tenho que mudar, tá certo? Tenho que pegar só, acertar aqui o meu circulante, mais... Deixa eu só mudar aqui. Fiz besteira, né, pessoal? Vou pagar o resto lá. Isso, deixa como permanente aqui. Deixa como permanente por conta do total. Só isso, mais fácil. Tá? Aqui deveria ser, na verdade, aqui deveria ter a linha ativo não circulante. Mas tudo bem, deixa assim mesmo. Muito bem, pessoal. Então, passo número 1, apurar a variação. Como eu disse a vocês, eu posso pegar, ó, aqui o que eu fiz? Eu peguei, ó, o B, tá vendo? A coluna é a coluna 2004 menos a coluna 2003. Ao fazer essa coluna, significa que os meus números aqui, eles mostraram o efeito, a variação na conta. O efeito na conta. Tá? E depois aqui nessa coluna, então nós vamos colocar o efeito no caixa. E aí fazer a classificação. Então, eu coloco essa coluna aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Para quem não domina fazer o fluxo, então aqui você consegue, digamos, entender melhor qual o procedimento, tá? Mas não há necessidade de fazer. Muito bem, então passo número 1, apurar esta variação. Fizemos aqui no ativo, vamos fazer a mesma variação aqui no passivo. 2004 menos 2003. Vamos puxar aqui, tá? Vamos fazer para todas as contas, ó. Perfeito. Agora vamos tirar só os totais aí, né? Porque não tem necessidade. E aí a gente pode se confundir utilizando esses totais, tá bom? Então essas contas não precisam. Perfeito. Apuramos a variação. Passo número 1. Passo número 2, pessoal. É importante, quando você está montando o fluxo de caixa, você já vir aqui e já identificar esse primeiro grupo aqui, tá? O que é esse grupo aqui, pessoal? Esse grupo aqui, ó, é o caixa e
equivalentes de caixa, tá? Então, opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Tá? Ctrl C, Ctrl V, então isso aqui é caixa equivalente de caixa. Muito bem, por que que é importante isso aqui? Porque, pessoal, este número que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse 586 aqui, esta vai ser a variação que vai ocorrer no nosso fluxo de caixa. Então, você vai, passo número 1, achar a diferença entre os dois balanços. Feito isso, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, assim, você vai achar a diferença entre os dois balanços, isso no método indireto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que teria que fazer isso no método direto. Tem um resolvido aqui, eu mostro para vocês, só para vocês verem e a dificuldade que a gente tem em fazer pelo método direto usando o Excel assim. Bom, depois disso eu preciso apurar, então, saber identificar o meu caixa equivalente de caixa. Por quê? Porque este número aqui, esta variação aqui, ó, tá? É o resultado do meu fluxo. Então, as minhas atividades, ela vai ter que dar aqui o meu caixa R$586. Perfeito? Este menos 586, né? Esse é o resultado do meu fluxo. Bom, identificado aqui, passo número 2, meu caixa equivalente de caixa, então vamos ver o efeito aqui nas contas, tá? O efeito no caixa. Então, olha só. Duplicatas a receber era 6, passou para 45. O que aconteceu com o meu caixa, pessoal? Meu caixa aumentou ou diminuiu? Qual é o efeito no caixa? Aumenta o caixa ou diminui o caixa? Diminui. Diminui? Certeza, Rafa? Ó, lembre-se, ativo. Quando o ativo aumenta, ó, tá vendo? Essa variação ela é positiva. Consequentemente, na verdade, esta variação ela diminui o meu caixa. Entenderam? Segue o critério de como está menor em quantidade, diminui mesmo, né? Não entendi, César, como que é? Por exemplo, volta lá na planilha. Tá. Tá aqui. Então, seguindo, de 45 menos 6 mil e pouco, dá 39, então diminui. Mas veja, nós estamos em 2003, aqui em cima, ó. E aí nós fomos para 2004. Lembre-se que esse aqui é o ano anterior, esse aqui é o ano atual. Nós estamos fazendo o fluxo de 2004. Então, na verdade, aqui, ó, nós temos uma diminuição. Tá? Uma diminuição. Quer dizer que entrou menos dinheiro, né, para o caixa, né? Por isso que na verdade, ó, nós teríamos essa situação aqui, ó. Tá? Eu vou fazer aqui o lançamento, ó. Eu poderia pensar da seguinte maneira aqui, ó. Por exemplo, ó, duplicatas a receber. Certo? Tem ali duplicatas a receber. Bom. Beleza, pessoal? E tenho aqui, ó, vamos colocar aqui a minha conta caixa. Tá? Então, veja só, ó. Quando eu tenho aqui 2003, o meu saldo inicial é 6.059. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Certo. Sim. Beleza. Qual que é o meu saldo final? Ó, se eu pegar aqui o meu item aqui, ó, o meu saldo final aqui. Oh, que droga, pera um pouquinho. 45,07. Então, ó, meu saldo final aqui vai ser quanto? Ó, 45,077. isso, 45.077, perfeito? Só que assim, para eu chegar neste número aqui, eu preciso fazer um lançamento, certo, Rafa? Sim. Ó, então o lançamento eu debito 39.018, debitei minha conta duplicados a receber. Não foi o que aconteceu? Ó, eu tinha 6, passou para 45. Significa que houve um débito na minha conta de duplicados a receber. Concorda? Então aqui, ó, ele aumentou meu duplicados a receber. Mas para fazer esse lançamento, pensando em termos de fluxo de caixa, eu preciso debitar duplicatas a receber e creditar caixa. Certo? Porque, vamos supor,
foi uma venda. No caso, seria receita, duplicatas a receber, né? Isso. Mas aí é um dinheiro que deixou efetivamente de sair, de entrar no caixa para constituir esse direito sobre o cliente, né? Então, Deveria... exato, mas você tem que lembrar o seguinte, que quando você teve a receita, olha só, você entregou uma mercadoria ou prestou serviços para alguém. Você entendeu? Inclusive vai pagar tributo sobre isso. Exato. Então veja que você tem aqui uma saída de caixa. Quando você tem um contas a receber, você tem uma saída de caixa. Por quê? Você entregou uma mercadoria, mas não recebeu o valor dessa mercadoria. Então você tem um pagamento operacional que a gente chama. Tá? Então quando o seu ativo aumenta, significa que o seu caixa diminui. Quando o seu ativo diminui, significa que o seu caixa aumenta. Isso para os ativos. Para os passivos, ocorre o oposto. Para os passivos, quando o passivo aumenta, significa que alguém está te dando crédito, consequentemente está entrando dinheiro na sua conta. Ou, porque o conceito é assim, ou entra dinheiro ou deixa de sair. Entendeu? Nesse caso aqui, o dinheiro não entrou, tá? E assim, ele não entrou, mas saiu mercadoria. Então ele reduz o caixa. Não sei se ficou claro, pessoal, esse conceito aí. Isso é bem importante. Se tiver, dá um joinha aí, ou faz um joinha aí para eu saber que tá ok. Tranquilo? Marta lá, o Marcelo que eu tô vendo. Diga, Rafa. Tá tranquilo? Eu entendo também que você meio que está abrindo mão de uma liquidez imediata, que é o dinheiro, para uma outra liquidez que você não sabe, né? Exato. Então, por isso que nesse caso a gente tem essa questão de você ter esse recebimento ele não como se diz, ele diminui o caixa. A gente chama de pagamento operacional, tá bom? Então vamos adiante, ó, pessoal. Essa conta aqui, duplicata descontada, esta conta aqui, ela não deveria estar aqui. Eu não vou mexer no balanço. Esses números eles são antigos aqui, pessoal, mas eles são reais, tá? Esses números são reais, são efetivos. Isso aqui é de um balanço antigo que eu tinha aqui, que eu montei aqui o exercício. Então depois eu vou ajustar, mas por enquanto a gente deixa aqui. Duplicata descontada, lembrando, trata-se de um passivo circulante, beleza? Só vou deixar aqui por enquanto para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, se nós temos um passivo, veja que, por isso que ele está com um sinal negativo aqui, porque isso aqui deveria ser credor. Aqui nós temos contas devedoras e esse item aqui ele é credor, por isso o sinal invertido. Aqui eu tinha R$128, ou 128 mil, ou milhões, tá? E passei para 38.093. Pergunto, esta variação de 128 para 38, pensando que isso é um passivo, isso aumenta ou diminui o meu caixa? Aumenta. Aumenta, porque eu estou pegando mais recurso, certo? Estoque. Ó, a minha conta passou de 13 para 53. Aumenta ou diminui o caixa? Diminui. Diminui o caixa. Aqui, ó, eu tenho dividendos a receber. Aumenta ou diminui o caixa? Aumenta. Aumenta, porque eu tinha para receber 13 e agora não tenho para receber nada. Significa que eu recebi o valor, certo? Impostos a recuperar. Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Outros créditos. Diminui. Diminui. Despesas antecipadas. Aumenta. Veja, eu tinha 3, agora tenho 869. Significa, em tese, que o meu ativo diminuiu. Se o meu ativo diminui, significa Aumenta. que aumenta o meu caixa. Isso. Tá? Ó, depósitos judiciais. Diminui. Diminui. Créditos tributários. Diminui. Né? Ó, aumentou aqui, ó. Então, aqui, ó. Impostos a recuperar. Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. E contrato de mútuo? Aumenta. Aumenta. Faz o quê? Aumenta. Aumentou, exatamente, né? Bom, então veja que nós temos aqui esses efeitos no caixa. Agora vamos ver aqui os investimentos, ó. Opa, esse aqui preciso tirar. Então aqui, ó, investimento em controlado, aqui aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta o meu caixa. Investimento na empresa A.
Diminui. Diminui, certo? Certeza? É porque eu destinei mais dinheiro para o investimento. Tá bom, então vamos lá, ó. Então tá bom, vocês estão falando que É que você não diminui, tem né? certeza ainda, né? Eu vou colocar diminui, tá? A Solange está falando, eu boto fé no que a Solange fala, então eu vou colocar ali diminui. Eu sou especialista nisso aí. Oi? Ainda não sou especialista, né? Se Deus quiser. Mas vamos manter aqui, vamos manter o diminui aqui por enquanto, tá? Depois, outros investimentos. Aqui, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta o meu caixa, isso. Aqui, imobilizado. Diminui. Diminui e a depreciação? Aumenta. Então, vamos lá, pessoal. Tudo bem, vou colocar aqui aumenta por enquanto, tá? Não. E o intangível aqui? Ele aumenta, certo? Eu tinha 3, passou para um 5,2. Bom, então vamos lá, pessoal. Beleza? Temos aqui a nossa classificação aqui. Vamos ver o passivo rapidamente. E aí a gente vai para a classificação das contas e daí para a montagem. Vamos lá. Empréstimos e financiamentos. Então aqui eu tinha 1,200, agora tenho 18. Isso aí aumentou ou diminuiu o meu caixa? Aumenta. Aumenta. Lembre-se que aqui a gente tem o mesmo efeito nas contas de ativo e passivo. Nós temos o mesmo efeito nas contas de caixa, tá? Então, ó, fornecedores. Ó, a conta aumentou, aumenta o meu caixa. Aqui, contas a pagar. O saldo diminuiu, então ele diminui o meu caixa. De novo, ordenados e salários, aumenta. Aqui, diminui. Tá vendo? Ó? Aqui fica fácil que a gente vai no mesmo movimento aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, diminui. Aqui, aumenta. Aqui, aumenta. Capital integralizado. Aqui, aumenta. É isso, pessoal? Sim. Não Beleza. sei também, porque eu não sei se foi em moeda mesmo, se foi investido, enfim. Isso. Mas vamos por partes. É isso aí. Agora aqui, pessoal. Aqui, ó. Reserva de capital e reserva de lucro. Aumenta ou diminui? Depois nós vamos fazer uma reflexão aqui. Sem efeito. Sem efeito. Tudo. Sem efeito e sem efeito. Certo? Perfeito. Muito bem. Fizemos aqui, pessoal, a nossa, digamos, primeira classificação. O que a gente tem que fazer agora? É importante a gente fazer uma análise crítica sobre esses itens aí. Então, vamos lá. Agora eu vou melhorar um pouquinho a explicação que nós temos com relação a esses itens, tá? Vamos pegar aqui o ativo, ó. Vamos lá. Então, até aqui tudo bem. Aqui, duplicata a receber, duplicata descontada, ele é um passivo. Ele está classificado aqui, digamos, de forma desatualizada, tá? Estoque, dividendos, essas contas aqui, tranquilo, tá? Bom, vamos pensar aqui, ó, isso aqui. Investimentos em controladas, pessoal, tá? Investimento na empresa A. Bom, aqui é o seguinte, olha, quando a gente tem esses investimentos aqui, a gente tem... Só um minutinho. Pessoal, desculpa, voltei aí, tá? Problemas técnicos aqui. Ó, então, quando a gente pensa nessas contas aqui, nós temos o seguinte, ó. Vamos lá, ó. A gente tem que pensar nesses itens aqui e analisar, tá? Pelo seguinte. Vamos lá, ó. Então, nós temos investimento controlado, investimento na empresa A e em outros investimentos. Muito bem. Então, esse aqui eu vou fazer um comentário aqui com vocês daqui a pouquinho, mas vamos falar primeiro aqui de depreciação. Quando a gente tem depreciação, amortização e exaustão, pergunto, essa depreciação, ela vai ser paga? Não, ela seria um ajuste. Exato. Então, ela não é paga,
Né? Tudo bem, Daniele? Bem-vinda à aula aí. Né? Ela não é paga. Por que não é paga? Porque é só um ajuste, digamos, você vai estar fazendo um lançamento econômico, está fazendo aí um ajuste que ele envolve resultado, mas não envolve caixa, tá bom? Então, nesse caso, ó, então voltando aqui nessa conta, nós temos aqui que a depreciação, então ela ela não aumenta o caixa nem diminui o caixa, tá? Na verdade, nós vamos colocar aqui como sem efeito. E qual que é a classificação dessas contas sem efeitos? Algumas delas não têm efeito absolutamente nenhum. Outras, como é o caso da depreciação, então é ajuste. Essa conta aqui nós iremos ajustar, certo? Bom, essas contas aqui, pessoal, essas duas aqui, ó, por exemplo, então vou marcar aqui elas em outra cor, tá? Depois eu apago. A gente precisa analisar. No caso do passivo, tem alguma conta? Essa daqui também, ó. Então vamos lá, vamos pensar nessa conta aqui. Depois eu volto nos investimentos, tá bom? Bom, pessoal, o que é essa conta provisão para contingência fiscal? E aqui o nome é provisão mesmo. Aqui nós temos lá um determinado processo judicial que eu estou discutindo na justiça e pode ser que eu tenha que pagar, certo? Uma vez que eu tenha que pagar esse valor, então eu criei aqui a minha provisão. Pergunto, pessoal, qual é a contabilização de uma provisão? A contabilização estou debitando despesa, nesse caso uma despesa provavelmente administrativa, e estou creditando provisões. Tá? Pergunto, provisão mexe no meu resultado, no meu lucro ou prejuízo? Sim ou não? Mexe, né, Marta? Mexe no resultado. Muito bem. Pergunto, ele mexe no meu caixa? Eu estou pagando essa provisão? Não. No princípio, não. Não, nesse momento não. Certo? Eu vou pagar isso no futuro. Então, neste momento aqui, pessoal, ó, é sem efeito. Só que esta provisão, ela está lá no resultado. Então, quando você tem uma conta que é sem efeito, que está no seu balanço e está lá no seu resultado, então eu preciso fazer um ajuste. Tá? Nós vamos ter que ajustar essa conta aí. Ela entra no caso igual da depreciação, né? Perfeito. Por quê? Porque ela tá, ela está mexendo no seu resultado, mas não mexe no seu caixa. Então, a gente tem que ajustar. Certo? Quando você vem nessas contas aqui, ó, reserva de lucro e reserva de capital, pergunto, essas contas aqui, elas mexem no seu resultado? Elas aumentam ou diminuem o seu lucro? Não, não. Não. Elas aumentam ou diminuem o seu caixa? Também não. Também não. Então essas aqui são sem efeito, né, ó, seja aqui seja no caixa ou seja na classificação. Elas não vão aparecer em lugar nenhum. Tá bom? Perfeito, pessoal? Muito bem. Agora, vamos voltar aqui na questão dos investimentos. Então, primeira coisa, investimento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Eu preciso saber se os investimentos, se eles representam realmente dinheiro novo, dinheiro que está saindo da empresa ou não. E como é que eu sei isso? Primeira coisa, tem que olhar na minha DRE. Olha só. O que nós temos aqui? Ó. Tá vendo a depreciação aqui, pessoal? Ó, o ajuste, o valor que nós vamos ajustar aqui, ó, 1.837 aqui. Se eu olhar lá no meu ativo, ó, 1.837, tá vendo? Então o valor é o mesmo. Isso significa que 100% da minha depreciação, ela tá aqui no resultado e eu vou ter que ajustar. E a gente tem também esse 11.802. Ó, cadê? 11.802. Então, esse aqui, ó, é investimento novo. Então, isso aqui a gente não precisa nem marcar aqui. Mas tem o 11.802 aqui. O que significa esse 11.802, pessoal? O que é isso aqui, quando a gente olha aqui na DRE? Quem sabe dizer o que é esse resultado? Equivalência patrimonial. Muito bem. Pergunto, equivalência patrimonial mexe no nosso caixa? Não. Não. Mas ele mexe no nosso resultado? Só no resultado. Ou seja, então aqui nesse caso nós temos a mesma situação, seja da depreciação, da provisão. Então, cuidado com as contas de investimento. Quando você tem investimento em outras empresas, eu preciso separar aquilo que é resultado da equivalência patrimonial, aquilo que é dividendo que eu estou recebendo, aquilo que é dividendo que vai ser pago, porque aí depende o caso, a forma como nós teremos isso lá na nossa DRE, e
se eu estou efetivamente fazendo novos investimentos, porque eu preciso considerar isso em cada um dos fluxos, tá? Neste caso aqui, se a gente olhar o nosso ativo, nós temos o seguinte, pode ver que o investimento A incontrolado aqui, ó, ele realmente, eu estou me desfazendo desse investimento, então ele está realmente aumentando o meu caixa. Este número aqui, ó, tá? Então aqui vai ser o quê? Sem efeito, tá? Por quê? Porque Mas aí na classificação a gente ajusta, né? Ajuste, exatamente. A classificação é ajuste. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. Ficou claro aí? Tranquilo? Solange, César, tranquilo? Perfeito. Diogo aí. Para todo mundo aí, tá tranquilo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Continuando. Então fizemos aí a nossa classificação, tá? Fizemos aqui... digamos, a nosso aumento e diminuição. Agora nós vamos, então, fazer a classificação aqui, como que a gente pode dizer? Então, já dá nas contas aqui vamos falar assim, nas atividades, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, de clientes, então, duplicatas a receber, pessoal, isso aqui é operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Tá? Duplicatas descontadas. Lembrando que aqui é um passivo, tá? É operacional. Não. Financiamento. Financiamento. Porque aqui Troca no banco, né? trata-se de uma operação de empréstimo, né? Estoque. Operacional. Operacional. Dividendos a receber. Operacional. Operacional. Se for a pagar, financiamento, tá? E aí no outro exercício no exercício 3 tem dividendos a pagar e eu vou mostrar para vocês que tem um jeitinho de fazer o dividendos lá. Impostos a recuperar. Operacional. Operacional. Outros créditos. Operacional. Despesas antecipadas. Operacional. Não. Depósitos judiciais. Operacional. Créditos tributários. Operacional. Impostos a recuperar. Operacionais. Aqui, ó. Crédito de mútuo controlado. É o quê? Financiamento. Financiamento? Não, investimento. Investimento. Por que não é financiamento? Porque aqui nós estamos no ativo. Tá? Crédito controlado de mútuo, se tiver no passivo, é financiamento. Se tiver no ativo, é investimento. Tá? Entendeu? Então, ó, investimento em controlada. Investimento. Isso aqui é ajuste. Investimento. Investimento. Imobilizado, investimento. Intangível, investimento. Perfeito? Fácil, né, pessoal? Fácil, né? Oi? Fácil, porque fácil não. Se fosse fácil, eu não sabia fazer. Quantas vezes eu tentei aprender sozinho? Agora Mas o mais Mas importante... eu Pode acho falar. que essa parte de fazer a classificação é de extrema importância para você conseguir saber que grupo que você vai colocar exatamente, né? Marta e Solange, essa classificação é, na minha opinião, o mais importante de tudo. o método que você ensina também. Aí ele fica mais didático, mas quando você vai... Todas as vezes as minhas tentativas de aprender isso aí sozinha, eu apanhei. Falei, o que significa isso? Aqui, tem que lembrar também, Solange, que aqui, o que está acontecendo? A gente tem essa abertura, tá? Mas assim, aqui evidentemente é um exercício, embora sejam balanços reais, tá, pessoal? Todos esses aí são balanços reais, tá? Mas assim, tem algumas coisas que eu tive que fazer um ajuste ou outro, porque eu não tinha, em alguns casos, a informação efetiva. Mas dentro da empresa, você teria que buscar algumas informações adicionais, em alguns casos. Claro que muitas vezes, uma boa parte, né, com o balanço lá, o seu balancete e a DRE, digamos, aberta, tal, você consegue fazer. Tá? Mas nem sempre. Então, às vezes, você vai ter que buscar lançamentos lá no seu Razão para você poder identificar. Vai ter esses casos. Tá? Com certeza terão esses casos. Mas o mais importante é, assim, duas coisas. E aí eu fico feliz com o que a Solange comentou. Ela falou na aula passada também, ou retrasada, não me lembro, que com o método ela conseguiu entender como faz, né, Solange? Tenho dúvidas ainda, mas o método lhe ajuda bastante. Não, sim, sim. Talvez as dúvidas que você tenha, como a Marta até comentou, é na classificação das contas.
E aí é um pouquinho de prática, assim, de você ir fazendo, de você identificando as contas, tá? Quando você olha aqui, ó, por exemplo, nas contas, você precisa entender, ó, por exemplo, duplicados a receber. Então aqui nós estamos falando operacional, não tem dúvida, seja circulante, não circulante. O que às vezes pega um pouquinho é entender alguns detalhes. Por exemplo, mútuo, tá? Então você já sabe que se for ativo é investimento, se for passivo é financiamento. Investimentos aqui, ó, então se for investimentos em outras empresas, você precisa tomar cuidado se é novo investimento ou se é equivalência, precisa tomar cuidado com isso. Quando você tem aqui, ó, imobilizado, tá? Quando você tem baixa no imobilizado, lembre-se que na baixa de imobilizado, na baixa de investimento, ó, ou essa baixa de intangível aqui, pessoal. Na prática, olha só o que nós estamos fazendo nessa baixa de intangível. Eu estou pegando 3.400 menos 152, 3.300, tá certo? Sendo bem sincero com vocês, esta forma que eu estou fazendo aqui não é a forma mais adequada. Ela pode não estar errada, mas pode estar errada. Vamos lá, por quê? Como que eu devo fazer na hora que eu estou dando baixa de um investimento, um imobilizado ou um intangível? Eu preciso colocar lá, abrir um razonete no resultado chamado ganho ou perda digamos, no imobilizado, no investimento ou no intangível, não tenho? Sim. E aí eu vou apurar um ganho ou uma perda que ela é um ganho ou perda contábil, vocês concordam? Sim. Sim. Então vamos lá. O ganho ou a perda contábil, seja qualquer um desses três grupos, ela vai entrar como ajuste. Tá? Agora, vamos supor que eu tive lá, contabilmente, eu tive, digamos, um imobilizado. Vou dar um exemplo para vocês aqui nessa diminuição aqui do diferido, tá? Do intangível aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, um intangível de 3.471 e agora ele é 152. Significa que eu fiz uma venda de 3.319. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte. Pode ser que eu esteja aqui vendendo esse intangível por 3.319. Se eu estiver vendendo e os 3.300 for o que está afetando o meu caixa, então efetivamente eu devo considerar da forma como nós fizemos aqui como investimento. Caso contrário, pessoal, eu deveria fazer aqui o ganho ou perda. E aí no ganho ou perda eu precisaria identificar, porque eu tenho, ó, a baixa do custo, a baixa da depreciação ou amortização ou exaustão, certo? Muito bem. Essas duas baixas são contábeis. Esses dois valores, pergunto, eles interferem no meu caixa? Depende. Oi? Não. Não, é sem efeito. Por quê? Porque eu estou pegando o meu ativo, meu custo aqui, meu custo contábil e estou debitando, digamos, ganho ou perda na venda de imobilizado, por exemplo, ou no caso aqui, venda de intangível. Pego minha amortização acumulada e também dou baixa. Você vai ter o líquido ali, correto? Esse líquido ele vai para resultado. Vamos imaginar até aí. Pergunto, este líquido, ele interfere no seu resultado? Interfere. Interfere. Ele interfere no seu caixa? Não. Não. Então, o ganho, esse valor que eu estou dando baixa, ele deveria ser um ajuste no nosso fluxo de caixa. Tá? Agora, pensem no seguinte. Qual o valor que eu estou dando baixa aqui nesse intangível? Não é 3.300? Certo? Agora, pode ser que eu tenha vendido esse intangível por R$10.000. Aí interfere no caixa. Veja, os R$10.000, que é o valor que você recebeu, esse interfere no caixa. Então, por exemplo, baixa de intangível, baixa de imobilizado ou baixa de investimento, eu preciso apurar o valor que está sendo efeito lá no meu resultado, esse é ajuste. E o valor que está entrando no caixa. Este é o valor que vai entrar na minha linha lá de aumento ou diminuição, seja investimento ou desinvestimento. Não sei se ficou claro, pessoal. Sim. Mais ou menos. O Marcelo está ali pensando, né, Marcelo? É muito complexo isso aí. O Marcelão hoje ele tá meio cansadão aí, hein, Marcelo? Né? Bom, se vocês quiserem, eu não tenho
E na graduação, normalmente, eu não abordo isso que eu estou falando para vocês, eu não entro nesse detalhe na graduação, mas nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vocês são pós, certo? Pocopets. Então, farei o seguinte, eu vou montar mais um exercício de fluxo de caixa para vocês, tá? Com estes tipos de operação. Estes porque eu vou fazer um balanço pequeno, mas que contemple lá perda, que contemple ganho, que tenha equivalência patrimonial, tá? Vamos, digamos assim, seria um exercício de fluxo de caixa um pouco mais avançado. Perfeito? Eu vou montar para vocês, estou anotando aqui no meu tablet, ó, tô com o tablet aqui na mão, né? Exercício de fluxo de caixa avançado, tá? E essa semana eu vou postar isso aqui para vocês e também os exercícios da aula passada, que foram de propriedade para investimento, tá? Eu não postei porque a gente tinha que resolver esses aqui hoje. Então, essa semana eu farei isso, tá bom? Então, gente, esses cuidados é o que a gente tem que ter aqui nesses casos aqui, tá? Então, aqui, ó, eu estou considerando que nós estamos recebendo esse valor, tá? E no caso do passivo, nós já vimos também. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo aqui agora? Montar o fluxo. Simples assim. Uma vez que você classificou, por isso que o que a Marta falou é muito importante. E a Solange, assim, você tem o método de você resolver e você fazer a classificação. Fez a classificação correta, meu amigo, é só montar o fluxo, tá? Então, vamos lá, para a gente conseguir resolver o outro aí. Então, quanto que nós temos de resultado? Ó, 23.704. Então, vamos lá. 23.704, tá? Aí nós temos aqui os nossos ajustes, tá? Fala lá, Diogo. Dúvida não, tranquilo? Ah, não, professor, é que eu acabei abrindo aqui sem querer. Não, fica tranquilo. Eu pensei que você tinha ia fazer uma pergunta, tá? Não. Então vamos lá. Depois, ó, na sequência aqui dos ajustes, pessoal, que ajustes que nós temos aqui no nosso arquivo? Rapidinho. No passivo, a participações estatutárias ficou como? Operacional. Atividade o quê? Operacional também, não é? Vamos lá. Por que... nós não classificamos o passivo, desculpa. Vamos lá, classificar o passivo. Nós não classificamos aqui. É verdade, faltou o passivo. Então, vamos lá. Empréstimos e financiamentos. É o quê, pessoal? Financiamentos. Essa é fácil. Fornecedores. Operacional. Depois, contas a pagar. Operacional. Ordenados encargos. Operacional também. Operacional. Participação estatutária. Esse eu não sei. Eu vou classificar como operacional, sabe por quê? Operacional. Então, vamos lá. Porque assim, você está montando... Esse aqui é uma dica importante. Você está montando o fluxo. Eu não sei se essa participação estatutária é algo que eu tirei lá do meu passivo, por exemplo, né? É algo que está saindo do meu lucro-prejuízo, porque se tivesse saindo, desculpa, do meu patrimônio líquido, né? Se esse valor estiver saindo do patrimônio líquido, então ela seria financiamento, tá? Mas eu não sei, aqui eu não consigo classificar. Então, quando você não consegue classificar, a gente classifica ela como operacional, tá bom? Entendi. É por isso que eu estou usando operacional. Eu não tenho mais detalhes sobre esta operação. Então, se eu tivesse, falar assim, não, isso aqui, essa participação estatutária, nós estamos pagando, por exemplo, para os sócios a partir do nosso estatuto. O que me parece que mas eu não tenho certeza. Então, como eu não tenho certeza, eu coloco como operacional. Tá? Aqui, ó, multas controladas. Então, esses multas controladas, né? Vale com a mamãe, filho. Esses multas controladas aqui, né? A gente tem aqui o seguinte. Esses multas controladas, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de, veja, como eu disse, nós temos a questão do ativo e a questão do passivo. Nós temos as duas situações, tá? Então, neste caso aqui, ó, esse multa controlada é passivo. Consequentemente, é o quê? É um financiamento. Aqui temos financiamento, o nome já diz, é financiamento. Provisão para contingência, nós já vimos, é ajuste. Com essas explicações, pessoal, o próximo vai ser mais rápido. A gente já vai resolvendo direto, tá? Capital integralizado aqui, ó. Bom, o Rafa tinha feito um comentário ali. Aqui, pessoal, esse aumento de capital é operacional, investimento ou financiamento?
Então, precisa ver se foi moeda, mas... Não, é financiamento. É financiamento. Financiamento? Quem falou financiamento? Vamos lá, a Solange tinha comentado, a Daniele falou que é financiamento, certo, Daniele? Eu não falei nada. Não? Tem que dar uma olhadinha na DMPL, né? Ou seja, pessoal, aqui ó, nós temos que olhar a DMPL, tá? Pelo seguinte, olha só, vamos olhar aqui a nossa DMPL. A mesma coisa que nós temos que fazer com os investimentos, ver se é equivalência patrimonial ou não, a gente tem que olhar aqui, ó, quanto que aumentou o nosso capital? Ó, 14.527. Da onde vem esse valor? Ó, 14.527. Ele saiu de reserva de lucro e foi para capital integralizar. Então, significa que nós tivemos um aumento de capital proveniente de reservas. É dinheiro novo na empresa? Não. Não, então é sem efeito. Entendi. Entenderam? Então, é muito importante que aqui antes a gente precisa identificar esse aumento. Ele é real ou não? Como eu posso ver isso na DMPL? Tá? Mas a atividade em si é financiamento, né? A atividade em si é financiamento. Então, se fosse aqui um novo aumento de capital, então nós teríamos aqui um aumento lá no caixa, um financiamento. Ou se fosse uma redução ou coisa do tipo, financiamento, uma distribuição. Mas o que nós temos aqui? Um aumento por meio de reserva ou por meio de lucro, que poderia ser. Feito isso, então nós temos um item sem efeito no caixa, porque não mudou o caixa. Tá? Muito bem. Feito aqui, então, as classificações, agora vamos montar o fruxo. Vamos montar o fruxo. Não é o fruxo? É o fruxo. Vamos montar o fruxo aqui. Ó, e aí, pessoal, primeiro, vamos ver os ajustes, tá? Ó, temos algum ajuste aqui no ativo? Temos aqui, ó. Então, ajustes. Ajuste de da empresa A, que é 11.802, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, equivalência patrimonial, 11.802. Aqui a pergunta nós temos que somar ou diminuir? Via de regra, a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. Na DRE aqui, pessoal, essa participação em sociedade controlada é uma receita ou uma despesa? O que vocês acham? Primeiro, tô na dúvida. Olha primeiro aqui, ó, o ativo. Se o meu ativo aqui ele está aumentando, certo? Então, lá é receita. Ou seja, eu debito ativo, credito receita. Certo? Credito receita aqui. Muito bem. Tem que somar. Exato. Então, não. Se é receita, eu preciso diminuir. Ele está aumentando o lucro do exercício sem efeito no caixa. Exato. Então, como ele aumenta o lucro, o ajuste é diminuir. Tá? Que mais de ajuste? Ó, temos aqui a depreciação. Ó. Aqui, ó, ele aumenta a minha despesa, mas não mexe no caixa. Então, a depreciação, o que a gente faz? Ela aumenta. Esse aí soma. Esse aqui a gente soma. Ele aumenta o nosso lucro. Depreciação. E no passivo nós temos um ajuste aqui, que é a provisão, 5781. De novo, a gente tem que pensar no lançamento. Eu creditei passivo, debitei despesa. Para tirar o efeito, então eu preciso aumentar aqui, ó. Certo? Ó, 5781, aumentei. Então vejam que... O objetivo disso daí como é que... Dessa é você demonstrar uma DRE com efeito no caixa. Aqui você está mostrando um lucro que afetou o caixa. Aliás, um lucro que afetou o caixa. Então, por exemplo... Que efetivamente afetou o caixa. Ou seja, vamos mudar a nossa fala, Solange, vamos melhorar um pouquinho o que a gente está falando. Tanto eu quanto você. Aqui nós vamos mostrar o lucro baseado no caixa. Ó, esse aqui é o lucro econômico, certo? É o lucro econômico. Tá certo. E aqui é o lucro de caixa, é o quanto realmente o resultado aumentou ou diminuiu o seu caixa. Tá. Entendeu? Então aqui lucro econômico e aqui lucro caixa. Perfeito? Agora, esse ajuste a gente só tem no método indireto, tá? No método direto isso não existe. Oi?
No método direto, pessoal, a gente vai fazer o lançamento de outra forma, sem fazer esses ajustes, tá? Tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal, ó. Voltando aqui, ó. Então agora o que a gente vai fazer? É só ir copiando as contas, copiando e colando. Eu já deixei aqui, ó. Então vamos lá, ativo. E aí eu quando monto, eu já monto na sequência, fica um pouco mais fácil. Então aqui, ó, duplicatas a receber, ó. Então ele diminui o meu caixa, 39,018. Então menos 39,018. Por quê? Porque quando a gente veio aqui, nós falamos que essa variação diminui o meu caixa, tá? Aqui, duplicatas descontada, ele aumenta o meu caixa, 37,965. Então, mas ali nós classificamos como financiamento, ó. Financiamento. Aqui, ó, 39,065. Aumenta o meu caixa. Não, desculpa, 37,965. 37,965, tá? Depois, na sequência, aumento nos meus estoques, diminuição no meu caixa aqui, né? 40,335. Ó, aumento nos meus estoques, menos 40,335. Depois, dividendos a receber. Então, aumentou meu caixa, menos 13,095. Então, aumentou o caixa, 13,095. Impostos a recuperar. Diminui, 29,450. Menos 29,450. Depois, aumento em outros créditos. Então, lá, ó, ele diminui o caixa, tá? Menos 1,361. Depois, diminuição, despesas antecipadas. Então, aqui ele aumentou meu caixa. Então, é 2,553, 2,553. Vocês estão reparando os sinais, pessoal? Ó, o sinal eu estou usando da mesma forma que ele impactou meu caixa, se ele aumentou ou diminuiu meu caixa, certo? É assim que a gente vai fazendo, ó. Então aqui, ó, depósitos judiciais, diminui meu caixa em 229, então menos 229. Créditos tributários diferidos, olha lá, ó, ele diminui meu caixa em 2,488, menos 2,488. Impostos a recuperar, não circulante, então diminui meu caixa, menos 55. Tá? Aí a gente tem aqui contrato de mútuo coligada. Só que esse contrato de mútuo ele é um investimento. Então ele aumentou o meu caixa, 3,411. Então cadê investimento? 3,411. Vocês estão vendo a técnica, pessoal? Estou indo na sequência das contas, fica mais fácil. Claro que assim, depois eu posso pegar isso aqui, copiar e colar a célula direto. Posso fazer isso, claro, vou fazendo as fórmulas aqui no Excel. Aqui eu estou fazendo de forma didática, então eu prefiro ir lá, mostrar para vocês, voltar, mostrar o número, para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Ó, investimento incontrolado, então, ó, investimento. Então, ele aumentou meu caixa, 39,559. Aqui, ó, 39,559. Depois, esse aqui é ajuste, nós já colocamos lá, 11.802. Já está aqui. Desculpa, pessoal. Outros investimentos. Então, teve lá um aumento aqui de 18. Tá? Ativo imobilizado. Então, diminuiu. Ó, diminuiu o meu caixa. Então, menos 14,748. E diminuição do intangível, 3,319, significa que aumentou meu caixa, então eu tenho 3,319. Perfeito, pessoal? Dúvidas até aí, gente? Tranquilo? Essa parte é uma parte mais mecânica, tá certo? É uma parte mais de simplesmente copiar e colar, né? Então, é uma parte um pouquinho mais chata. Vamos lá, passivo, para a gente finalizar aqui. Então vamos lá, ó, empréstimos e financiamentos. Então aumentou meu caixa, 16.967, financiamento. Qual que é o valor? 16.967. 16.967. Depois, diminuição de contratos controladas. Ah, desculpa, tem aqui, fornecedores. Operacional.
Então, aumentou meu caixa, 2,143. Então, ó, aqui aumento de fornecedores, 2,143. Depois, diminuição aqui, operacional, 872. Depois, nós temos passivo. Temos lá, aumenta, ordenados encargos, aumenta, operacional. Então, mais 294. E por último, participação estatutária, pelo menos aqui no operacional. Então, diminui 221. Então, menos 221. Imagina se eu tivesse deixado isso aqui para a gente montar agora. A gente perderia muito mais tempo, tá? Bom, então temos aqui financiamento, contrato de mútuo menos 137. Diminuição de contrato de mútuo controlada, menos 137. Peraí, é isso? Deixa eu ver lá. Deixa eu confirmar. Ele diminui o meu caixa aqui, 137. O financiamento, então ele aumenta. Financiamento tá certo, fazendo certo. Então, 1.105, ele aumentou meu caixa. 1.105. E fechou, pessoal? O que vocês acham aí? Vejam. Juros sobre capital próprio. Tá faltando uma continha aqui, né, pessoal? Bom, então, o que é importante a gente perceber aqui? Que nós temos determinadas contas que não necessariamente a gente vai identificar de forma fácil lá. Algumas contas a gente tem que ter controle à parte, tá? Por isso que é importante todos os demonstrativos, tá? Olha aqui, ó, vamos na DMPL. Quando a gente olha a DMPL aqui, ó, veja, eu tive um lucro de 23, tá? Eu distribuí ou paguei juros sobre capital próprio. Então, pessoal, isso aqui saiu, se ele está na minha DMPL, é porque ele saiu do meu patrimônio líquido. Tá? Aqui eu constituí reserva como aumentei capital e aqui eu constituí reserva. Esses lançamentos aqui, eles são lançamentos sem efeito. Este aqui não. Porque 11.621 eu estou efetivamente tirando do meu caixa e pagando lá para os sócios, para os acionistas. Porque é pagamento de juros sobre capital próprio. Consequentemente, ele não está no resultado porque não saiu do resultado, mas saiu do meu caixa. Se eu pegar, evidentemente, o meu balancete no ano lá, significa que eu não vou ter saldo, digamos, nessa conta, mas eu vou ter o valor ali, a entrada e a saída, eu consigo identificar isso no caixa. Então, neste caso, pessoal, nós estamos falando aqui, ó, de 11.621 que impactou no meu caixa. Então, ó, menos 11.621. Tá vendo? Ó? 11.621. Significa que esse dinheiro eu paguei para o sócio. Aí, se nós olharmos aqui no nosso ativo, pessoal, ó, quanto que tem que ser o líquido de toda a variação do meu ativo e passivo? Menos 586. Olha o meu fluxo. Menos 586. Tá? Então, eu pego. As minhas aí a gente dá uma analisada aqui no fluxo, tá? Então, eu tenho 76, menos 76, né, digamos, de caixa operacional, mais 31 de investimento e mais 44 de financiamento. Me gerou um caixa negativo de 586, que a gente vê ele aqui, ó, tá? Menos 586. Bom, aí eu tenho mais o meu saldo inicial. Da onde eu tirei esse número? Daqui, ó. Então, se eu pego este mais este, me dá este. Olha só. O saldo que você chegou, mais o inicial, te dá o saldo final de equivalentes de caixa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Peraí que não deu tempo de acompanhar, ainda estou fechando aqui o meu. Tá, eu vou voltar lá no site, mas hoje é na página ali, mas eu tô achando hoje vocês muito quietos aí. Estão falando pouco aí, hein? Tô correndo. Ok. Tô prestando muita atenção. Se eu falar, eu perco o fio da meada. Eu tô correndo muito, não? Tá bom. Não, é que é muito complexo mesmo. É que eu peguei o bonde andando, né, também. Hoje, Daniele, é a resolução daqueles exercícios que eu passei para vocês lá atrás. Né? Aliás, aí, gostei do fundo aí que você tá usando aí. Você tá na parede aí, sei lá, mas... Não, é a parede da cozinha. Mesmo assim, mas ficou bom, viu? Ficou legal. Fica. Né? Porque ficou num contraste bacana. Agora, como eu tenho estudado esses negócios aí e tal, então vejo que fica... o Marcelo, agora que eu reparei ali, Marcelo. Você tá atrás de você ali, aí sim, hein? Ô, Marcelo,
Eu tenho vontade de colocar aqui em casa, eu tenho medo de derrubar o teto. Não vai não. Se derrubar o teto é porque seu sopro está bem forte. Tem que colocar com parabolt, senão cai mesmo. Mas eu não sei o que é isso. Parabolt você tem que furar o teto com aquelas furadeiras que fura concreto. Essa simplesinha não fura. Aí é um parafuso que ele vai pressionando e ele vai abrindo dentro do concreto. Aí não cai. É bom colocar numa coluna também, né? Isso, na coluna. Aqui em casa tem um também, tá na coluna. Porque se não tiver na coluna aí... Hoje tem treino aqui, ó. Vou dar umas porradas no genro. Aí sim. Aí sim. É fogo, tá vendo? Bom, mas vamos lá. Deixa eu postar aqui, então, voltar Seu aqui. professor deixando a gente estressada, tem que fazer essas coisas. É isso aqui que você queria ver, Rafa? Professor, põe só o comecinho, só ali no início. Isso. Aqui? Isso. Tá bom. Aí, professor, só um minutinho. Tá. Enquanto depois o senhor vai postar ele também, né? Vou postar ele resolvido do jeitinho que a gente tá vendo aqui. Diogo, eu já vou postar. Vou terminando a aula, eu já vou postar, tá bom? É aquele da DVA também. Ó, exercícios resolvidos. Já vou postar todos, tá? O bom é que dá pra gente refazer e depois verificar se tá certo. Isso, exatamente. Eu uso mais para isso também. A sugestão que eu dou para vocês aqui é fazer o seguinte: como esse aqui está resolvido, copia uma outra planilha, tá? Copia uma outra planilha, apaga os valores e monta novamente. Aí você vai comparando. Tá? Professor, quando o senhor for postar, deixa essa planilha em branco aí, uma dessa em branco também do lado. Não, então, mas é que eu não tenho mais. É que eu já estou fazendo... Eu vou ver se... o enunciado salvando, você tem, né? Lá. Não, enunciado sim. Não, eu tô falando essa que o senhor preencheu aí. Não, então, mas lá no enunciado tem isso aqui. Só que tá em branco lá. Dá pra zerar ela também. Não... dá pra zerar também, de qualquer forma. Não, mas o que tá lá hoje... Então, eu faço assim, ó. Eu vou colocar lá uma planilhinha, um íconezinho, colocando lá resolução, exercício, fluxo de caixa. E aí você tem o enunciado, que está lá um fluxo de caixa 1, 2 e 3, ele está sem as respostas. E esse aqui com as respostas. Aí aquela está em branco, você consegue usar. Ok. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Podemos avançar? Ai. Deixa eu só anotar aqui, hoje dia 6/6, né? Então vamos lá, vou interromper aqui. Quem que nós temos aí hoje? O Diogo. Tem mais 3 exercícios, né, professor? 2 exercícios, coisa assim? Mais dois. Um só. Quantos eu postei? Deixa isso pra gente fazer. Oi? Do DFC nós fizemos o primeiro. Deixa isso pra gente fazer. É como vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer... Porque a gente avançou nesse aqui, né? Uhum. Como que vocês preferem, pessoal? Deixa eu ver. Quanto que tá publicado lá? Eu tô anotando os nomes aqui de vocês da presença, tá, pessoal? Tá publicado 1, 2, 3 e 4. Tem 4? Eu pensei que eram 3. O 1 é aquele que ele já fez, o mais fácil. Isso, exatamente. Falta 3 e 4 pra gente fazer. Aí o 1, ele já tá resolvido. Que esse nós usamos como exemplo, né? Isso. Aí o 2, o 3 e o 4, ele não tá resolvido ainda. Ele tá em branco lá no site. Então, beleza. Vocês preferem, então, resolver esses dois? A gente, na próxima aula, então, entra lá com outro assunto e faz meia aula a resolução. A gente pode ir resolvendo aos poucos, pessoal. Tá, pode ser. Porque aí dá tempo de... Pode falar, César. Você vai colocar esse que a gente resolveu. Então, esse que a gente resolveu, eu já coloco agora, finalizando a aula, eu já coloco lá no site. É porque não vai dar nem tempo de fazer, já são quase 11h30 já. É verdade. Esse é um pouco mais extenso. O 3?
Oi? 3 e 4. Então 3 e vocês vão 4, fazer o mas- 3 e 4. E aí eu vou vou colocar mais um para vocês, eu vou montar, tá? Esse que eu vou colocar... Fala, Diogo, desculpa. Ó, o que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou fazer mais um para vocês durante a semana, para postar lá. Tá? E esse que eu vou postar, assim, ele vai ser menor. O objetivo não é exatamente a quantidade de lançamentos, mas são as operações. Eu vou colocar algumas operações um pouquinho mais complexas, como baixa de investimento, equivalência patrimonial positiva e negativa. Vou colocar mais contas de ajuste, tá? Porque aí vocês conseguem treinar. Por exemplo, essas coisas eu não faço na graduação, porque aí vocês vão treinar um pouquinho mais esses itens um pouquinho mais complexos, né? Pode ser, pessoal? Tudo bem? Espera aí. Pode mexer no som aí. Certo. Sim, sim. Pode. Combinado. Então, beleza. Bom, aí é o seguinte, então, pelo nosso cronograma, hoje a gente ia começar a falar de imobilizado, né? Pessoal, então é o seguinte, a gente tem pouco tempo aí, né? Não sei se vale a pena a gente começar um assunto, ou vocês querem encerrar aqui. Sei lá, né? Oi? É porque se você começar o assunto, aí vai ter que dar uma relembrada na próxima aula para pegar o fio da meada. Mas fica pela acho metade. que foi bem, a resolução desses exercícios hoje foi bem produtiva, bem legal. Isso é importante, viu, Solange? Eu fico preocupada com o seguinte, às vezes, para não dar a impressão, puxa, o professor quer terminar a aula antes, tal. Não, a minha preocupação é que vocês realmente aproveitem. Não, é a produtividade mesmo, é efetiva, porque agora a gente não está mais assim, não é só um diploma, Isso. É conhecimento mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Tanto é, pessoal, que assim, nós estamos resolvendo os exercícios aos poucos, né? Por exemplo, na pós, aí, numa das instituições, assim, eu dou a aula, praticamente nem dou exercício, dou o conteúdo, termina na outra semana é outro conteúdo e assim sucessivamente. Eu disse para vocês lá no início, e graças a Deus vocês estão comigo, a mesma turma que a gente começou, a gente está até agora, então quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, apesar das dificuldades, né? A gente deve ter pessoas entrando aí, eu vou começar a divulgar para a gente ter turma, vocês podem divulgar também aí para o próximo semestre, né? Ou seja, em agosto a gente deve incluir pessoas nessa turma também, tá? Se Deus quiser a gente vai conseguir. E aí assim, ainda que a gente não, o objetivo é que a gente tenha uma pós, ter os conceitos técnicos, mas também ter um pouco da prática, para a gente não ficar só no conceito técnico, tal, que eu não gostaria, né? Mas também não quero deixar em vocês a sensação de que a gente só está falando e passando por cima, não. Eu quero que a gente realmente discuta, tal. Se vocês estão falando que tá beleza, eu me sinto tranquilo aqui, tá? A aula que nós tivemos sobre as provisões, a questão do possível, do provável, do remoto, ela foi bastante, o César até testemunhou, foi bastante proveitosa essa semana, porque eu tive vários problemas lá no trabalho, discussão a respeito de uma receita que foi contabilizada indevidamente, e ela era uma receita que não tinha sido incorrida e ela não era ainda provável, ela era possível. E aí a decisão da diretoria foi contabilizar porque era um valor alto, e aí diminuía o prejuízo e melhorava o resultado no consolidado. E aí eu trouxe uma série de problemas, né? Foi feita lá em dezembro de 17. E aí eu coloquei bastante todos aqueles conceitos que nós tivemos na nossa aula, né? A questão de a expectativa, né, de uma receita no futuro não tem que ser contabilizada. Não, exato. E aí eu utilizei bastante tudo isso que nós tivemos, né? E assim, e você teve que argumentar, né, para eles. E aí eles estavam só questionando a questão de tributos, que eu sou da área de tributos, né? Léo, esquece tributos, nós estamos falando de contabilidade agora. E falando de contabilidade, é isso que você tem que colocar. Você contabilizou por quê? Não, porque a diretoria mandou. Então, mas você não poderia ter contabilizado porque a diretoria mandou. Você tinha que ter questionado porque não havia uma expectativa daquela receita que fosse provável. Ela era possível. Ela só se materializou
em março de 20. Então, aí uma maior confusão. E aí todo esse conceitual que eu não tinha, eu adquiri na nossa aula, eu argumentei essa semana. Foi bem exaustivo. Mas a gente e o pessoal aceitou seus argumentos ou não? Aceitou, porque assim, eles estavam querendo jogar a batata quente no nosso colo, porque nós não pagamos tributo. Falando, não pagamos tributo lá em dezembro de 17, porque não era uma receita. Lógico. Mas é o risco. Eu falei, não, o risco não era tributário, a questão é contábil, né? Porque nós não queremos inverter a ordem das coisas. Assim, a contabilidade é que tem que definir se existia uma receita. Ela não existia, então não ter pago o imposto não é o risco do imposto. É claro que tem um risco, mas a receita não existia. Aí nesse caso, Solange, complementando o que você está falando, é assim, depois a gente vai aprender a questão do CPC da Receita, CPC 47, e aí a gente vê a questão da chamada obrigação de desempenho. Isso. Né? Então, assim, a empresa, como ela se diz, ela cumpriu a obrigação de desempenho, ela entregou aquilo que ela disse que ia entregar. Se ela não entregou e tem a obrigação de entregar, então ela tem um passivo, ela não tem receita. Né? Na verdade, não, é uma outra receita, não era o operacional, quer dizer, não tem mais o operacional, mas era uma receita eventual. Sim. Que eles quiseram contabilizar, porque aí o consolidado dava lucro e aí eles iam receber o bônus. E aí inverteu a ordem das coisas. Não, mas você não calculou o tributo? Eu falei, que não existia tributo, não existia receita, como é que teria tributo? Foi super complicado essa discussão. A reunião sobre isso terminou ontem às 8h30 da noite, porque eles insistiam que o problema era tributário. Não, o problema não é tributário. Né? Não, mas vamos falar sobre o tributário. Não, mas não interessa o tributário, interessa o contábil. E aí eu insisti nos argumentos conforme a aula que você deu, claro que não era de receita, mas eu lembro que você falou que você não contabiliza futuro. Ninguém conhece o futuro. Isso, exato. Você não contabiliza futuro. É sempre passado, é o próprio conceito de passivo. E a gente tem um professor da FECAP, que talvez até você conheça, que é o Thiago Borges, que ele é doutor. O nome não me é estranho, não. Na verdade, o nome profissional dele é Thiago Slavov, né? Mas a gente conhece como Thiago Borges. Ele é da FECAP. E ele deu alguns cursos para a gente lá no passado, antes de eu te conhecer, eu conheci. Ele é especialista em SPED. Então, eu não sabia que ia retificar esse EF por causa dessa receita. Eu não sabia. Eu olhei o manual, aí entendi, mas mesmo assim fiquei com dúvida. E a gente chamou ele para reunião ontem de manhã. E ele falou exatamente o que você acabou de falar agora. Ele falou da obrigação de desempenho. Ela não foi cumprida, então não teria que contabilizar. E aí ele foi eu briguei no ponto que no problema não era tributário, que era o que estavam querendo jogar em cima de mim, porque eu não participei da reunião que decidiu que aquela receita ia ser contabilizada. E aí, quando ele começou a reunião, a primeira coisa que ele perguntou, a obrigação de desempenho foi cumprida em dezembro de 17? Não. Então não era uma receita, não tinha que ser contabilizado. Aí matou. Foi muito bom. E aí eu quero dizer isso, que a aula me ajudou nisso, né? Mesmo não sendo receita, ela me ajudou. Legal, fico muito feliz. E como é o nome dela? Daquela. É Carla, não? Kátia. A Kátia. E aí? A Kátia estava jogando. Não, deixa. A Kátia estava jogando a culpa, ela queria culpar alguém, né? Do tributário, né? Não no mau sentido, não, a gente não teve nenhum atrito, mas assim, querendo dizer que o problema era tributário, que eu não paguei o imposto. Não, o problema não é tributário, primeiro, né? Aí você devia falar assim para ela, tá vendo? Você não fez a pós, olha, tá vendo? Eu não falei porque tinha outras pessoas na reunião, aí nem entrei no mérito, né? Até pensamos em chamar, né? Para tratar isso. Tem uma questão da ECF e eles reconhecem o Thiago como especialista em ECF, aí a gente acabou chamando ele, mas o Kleber, o meu gerente, ele falou, e se a gente chamar o Pocopets? Eu falei assim, não, é uma ideia, né? Quase que eu liguei para você ontem para falar. Legal. Mas foi exaustivo essa semana.
Não, legal. Se precisar, pode chamar. Assim, eu conheço também de SPED, mas não sou especialista, né? Então, nesses casos aí, eu conheço, mexo e tal, mas não sou especialista. Então, nesses casos, vale mais aí realmente um especialista. Mas fico muito feliz aí pelo testemunho, vamos falar assim, né? Porque isso mostra que, graças a Deus, né, Deus está nos abençoando e a gente está conseguindo evoluir aí. Isso é o que mais importa. Eu não tinha muito esse jogo de... assim, eu sou muito forte em algumas coisas, somente tributos, mas esse jogo de argumentação, eu acho que esse curso está trazendo isso para mim. Isso foi muito importante essa semana. Então, foi baseado nas nossas aulas. Eu não tenho esse jogo de argumentação. Isso conta muito. Isso conta. Eu sempre falo para os alunos que, assim, mais do que simplesmente a gente ficar debitando e creditando, você precisa entender o conceito, porque na hora que você vai justificar isso para o seu cliente, você vai justificar isso para o seu chefe, para a diretoria, isso precisa ficar claro lá. Se você não consegue, fica difícil. Né? Então, professor... Isso também é o que eu estou buscando também. Você ter como argumentar. Porque às vezes você acaba aceitando o que eles falam porque você não tem o que dizer, né? Exato. Não é assim, é assim, entendeu? Aí acho que é isso que a gente está, pelo menos eu também estou buscando isso. E assim, o que eu tento oferecer é justamente isso. É justamente esse embasamento mais, digamos, mais teórico, mais robusto, para que quando tem alguma coisa desse tipo, a gente possa realmente, digamos, argumentar. Falar assim, não é assim, é assado, isso funciona assim ou assado por conta de tal conceito. Tá? E para mim é difícil, eu estou, digamos, acostumado com isso, porque na aula os alunos questionam direto, não só vocês, mas... E aí eu preciso, então, achar outras formas de responder. E quando a gente Desculpa, Dani, de ter interrompido. Imagina. Eu interrompi a Dani. Então, mas a gente precisa realmente desse, digamos, desse embasamento, desse fortalecimento técnico, porque, gente, assim, uma coisa é você ser auxiliar, ser assistente, só tá ali fazendo um lançamento contábil. Outra coisa é você evoluir. Ou seja, e quando eu digo evoluir, é você argumentar lá com o seu gerente, com o seu controller, com o seu diretor e com o seu cliente, né? Porque às vezes você acaba perdendo no bom sentido, né? Digamos, uma certa discussão, porque você tá faltando um embasamento teórico. Às vezes você fala assim, puxa, eu sei que é assim, mas eu não consigo explicar o porquê. Então, o nosso chefe, ele fala pra gente, né, Marta, pra gente não ficar no automático, né, pra gente olhar o balancete e ter uma interpretação no nosso dia a dia, pra gente não ficar no automático. Vocês estão lá no escritório grande também, vocês estão no escritório de pessoas que fazem parte, inclusive, das entidades aí, né? E pergunto, para vocês duas que estão lá no mesmo escritório, tem feito alguma diferença? O pessoal tem notado alguma diferença nos processos que vocês utilizam ou não? Não, porque a gente, assim, nessa questão da pós, a gente não entrou ainda a gente não envolveu eles ainda, né? Entendi. Eles estavam numa Só a Marta que falou lá da Cassie, né? Que ela teve que arrumar uma empresa, mas... o que eu ia perguntar? Mas vocês estavam mexendo lá, não estava, Marta, fazendo alguns ajustes lá nos clientes? Então, para 2020, eles estavam tentando, para algumas empresas, eles dizem que ia tentar aplicar alguns CPCs, porque uma das empresas que tem lá a auditoria estava exigindo. E foi o caso daquele caso do aluguel, né? Que eu tinha te passado. Mas parece que também tem um outro que acho que até numa reunião que a gente teve diária, até uma amiga nossa, ela comentou, parece que eles tiveram aula de CPC 21. Teve treinamento, né? Isso, treinamento. Parece que as empresas, porque eles fazem um grupo bem grande e aí tem que seguir certinho que tá na norma e tal, tudo mais. Mas a Dani, acaba não se envolvendo muito de aplicar o que a gente está aprendendo aqui no nosso dia a dia, porque as empresas que a gente faz não requer, né, muito conhecimento, assim, né, aplicar então a gente acaba não muito, né? Isso. É que são empresas que às vezes o cliente também não tá ligando para essas coisas. A gente faz a contabilidade, mas tá aí, né? É como o professor falou na aula passada, tem que ver se é relevante, né? Você
perder o tempo para você explicar, fazer o certo, se às vezes o próprio cliente não está interessado, né? Isso faz diferença também, né? Isso muda realmente, né? Isso faz aí uma, digamos, porque às vezes você quer fazer, você quer aplicar, né? Mas aí o seu cliente, ele não tá nem aí para você, ele não quer saber, né? Não te manda as informações, ele simplesmente quer a contabilidade para fazer a apuração que ele, né, dos impostos, Isso. ou ele só. Então, professor, o que eu ia falar antes da Martinha falar é que que o senhor instiga a gente a pensar, raciocinar, né? Nas aulas. E isso acaba entrando na nossa rotina, assim. Quando a gente lê o material, a gente se pergunta também, então é uma coisa que acaba a gente adotando para a nossa vida, né? E aí eu fico feliz em ouvir isso daí, né? Porque eu não faço, é natural, eu não sei, eu não penso muito nisso, não. E as nossas aulas também ficam melhores, porque a gente não fica, né, no automático. É só leitura, a gente raciocina e cada um tem uma opinião diferente, a gente acaba discutindo, então a aula fica bem legal. Legal, que bom. Bom, pessoal, então é isso aí, tá bom? O Rafael quer ver lá as últimas linhas do fluxo, não sei se ele já pegou. Não, já peguei, professor. É porque eu tinha colocado o saldo inicial errado aqui. Ah, beleza. Então tá, pessoal, agradeço vocês aí, tá? Então, semana que eu vou postar, então, atividades sobre o CPC 28, tá bom? E também vou montar um desse fluxo de caixa específico para vocês, um pouquinho mais de atividade. Então, semana que vem a gente vai falar de imobilizado. Se eu não me engano, na nossa lista lá é imobilizado. Tá bom? Tá bom. Bom, beleza, pessoal. Alguma dúvida? Estou à disposição aí, tá? Durante a semana pode escrever. Agradeço a todos aí, fiquem com Deus e, né, boa semana, tá bom? Tá, bom final de semana. Bom final de semana, Pra galera. vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Um abraço. Outro, tchau, tchau.